Hoje, eu até consegui tirar uma dúvida com a Marinéia, porque eu estava tendo um problema de acesso ao TOTVS, da mesma maneira que eu tive quando eu comecei lá no AVA. E aí, ontem, eu até abri o TOTVS junto com a outra turma do segundo período e eles viram, não estava conseguindo, mas eu já resolvi, por isso que vocês estão sendo a notinha de vocês redondinha, que ficou muito bonita, por sinal. Mas a notinha vai ser inserida lá, de hoje para amanhã. Amanhã já vai estar no sistema, na parte da tarde, espero eu. Mas, assim, Ok. todos vocês que fizeram e que cumpriram com cada etapa da atividade que foi proposta, têm os 2 pontos garantidos. Isso Boa aí. noite. Boa noite, tudo bem, Maria Mércia? Tudo bem, professor. E então, assim, já tem uma noção. A maioria já sabe mais ou menos com quanto que ficou, né? A não ser. Agora, tem gente que não entregou. Tem gente que não entregou. Então, assim, quem não entregou, mas tem aquela parte do Tangram, que eu acredito que 100%, né? Não estou com as anotações aqui agora, porque eu fiz uma planilha para não perder o controle disso. Eu não vou abrir aqui agora no computador também, não tem necessidade. Mas, assim, a maioria conseguiu os 2 pontos, a maioria. Foi uma minoria aí, sabe? Que tem que dar uma chamada nesse povo que não me entregou trabalho depois. Uma minoria, bem minoria. Boa noite, Adriana. Boa noite, Graça, tudo bem? Tudo bem. Tem gente que não está conseguindo entrar, tá? Eu não sei se já resolveram. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, eu não posso ver, eu não tô no grupo. Meu Deus, eu não tô no grupo, Paloma. Eu mandei para vocês a senha e mandei o endereço, né? Sim, Vou eu falar entrei aqui, pela quem senha que aqui você tá. me mandou. Vê aí com o povo. Maria Santos, Paula, Ana Paula gravando. Não, mentira, Ana Paula Santos. E alguém não, Juliana. Juliana, Ana Paula Santos, Paula Machado e Maria. Ontem eu tive essa dificuldade de entrar na aula de Rodrigo, mas eu tive que atualizar o meu aplicativo, tá? Aí eu não sei se é isso. Eu lá fui falar com elas. Aí Eu você vê aí, acho que Paloma, quem por ficou favor. muito tempo sem acessar tem que atualizar, Paloma. Aí Tem quando eu mesmo. atualizei, eu consegui entrar ontem, mas estava dando esse mesmo problema. Tem que Pedir para atualizar. atualizar. Tem que atualizar, gente. Então, deixa eu ir falando com vocês outras coisinhas. O conteúdo, assim, a gente vai dar continuidade aí numa parte prática. Hoje eu vou concluir a parte de poliminóis com vocês. Depois eu vou ver se mais alguém trouxe alguma coisa, se quer falar, se teve alguma experiência, se pesquisou alguma coisa além do que a gente já tinha discutido na semana passada. Mas eu também Professora, eu quero. trouxe, tá? Tá, Josete, beleza. tem o meu. Tudo bem, Josete? Tudo bem. Boa noite, professora. Boa noite, Ana Adriana, Paula, tudo bem? esperando você Tudo mandar lá bom? o que Eu era não para estou fazer, conseguindo né? entrar. Peraí, um de cada vez, calma. Vamos lá. Oi, Célia. Você tinha falado que ia botar lá direitinho como queria o plano de aula. Eu cheguei até a rascunhar, mas eu fiquei Sabe por esperando. quê? Sabe por quê, Célia? Não, não. Fica tranquila. É porque eu abri a ementa da turma e eu vi que, na verdade, essa é a turma que eu mais estou tranquila nos conteúdos, porque a gente aqui tem uma sede de trabalho que quando eu vejo os conteúdos já foram. Então, eu não me precipitei. É por isso que eu não fiz o roteiro ainda. Eu vou fazer o roteirinho do planejamento direitinho e vou colocar lá, mas eu vou dar um prazo para vocês, fiquem tranquilos. Eu não coloquei ainda exatamente porque eu achei que nós tínhamos aí uns 3 conteúdos pela frente. E não tem. Eu já estou assim na reta final com vocês. O que a gente vai fazer depois, porque eu tenho que confirmar direitinho, né? O que a gente vai fazer depois que acabar o conteúdo
estar retomando alguns pontos, né? Explorando mais, indo um pouquinho mais além, fazendo o que eu costumo fazer com a turma, para que vocês não fiquem Revisão, né? Aquela Professora. revisão, né? Olha, ainda bem que a minha lâmpada aqui não está muito boa, porque senão eu ia levantar minha sobrancelha para você, Célia. Ai, meu Deus. Ih, gente, acho que a minha chamada. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Olha, começou o problema com a minha internet. Espera aí um pouquinho, gente. Ana não está conseguindo direito, Glaucia não conseguiu, eu também só consegui agora. Tá, eu tô com um probleminha aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Como? Agora sim. Ouvindo Pois é. e vendo. E vendo, esse aqui é o problema, que hoje nem a make eu fiz. Ah, É, é por isso que eu estou escondida. pois é, junte-se a nós, ô Graça, junte-se a nós. Então, assim, eu vou sempre estar trazendo um pouquinho mais. Quem é que vocês falaram que não entraram ainda, hein, Ana Paula? Então, professora, eu só consegui entrar agora, estava com dificuldade. A Glaucia e a Juliana também estavam com dificuldade de entrar. Estavam falando A lá no- Juliana é a internet. Ó, e Glaucia também não estava conseguindo. Mas não é por falta de informação do endereço, não, no Não, o caso. link foi, a gente clicava e não estava entrando. Pode ser alguma coisa, gente, um sistema, alguma coisa. Não é a primeira turma que reclama. De vez em quando acontecem umas coisas dessas, entenderam? Se bem que a Eu turma... consegui configurar o meu, porque antes tinha desconfigurado, eu consegui configurar. Então, o problema não é esse mais. Ah, entendi. Mas você tá me Professora. ouvindo? Oi? Desculpa, a Paula conseguiu entrar depois que atualizou, é isso mesmo. Ah, Não é problema, não é atualização. Beijo. então é isso, gente. Então vocês têm que ver isso depois, né? E até eu vou atualizar o meu também depois. Deixa eu falar outra coisa com vocês. Então, Célia, concluindo o que eu estava falando para você, eu vou colocar isso com calma para vocês me entregarem e vou dar o prazo direitinho. Alguém colocou aí no chat sobre a data da prova. Sim, o planejado é essa data mesmo, a B2. Só, gente, que eu sempre fico atenta a tudo. Por quê? Na verdade, a gente está num período que a gente não sabe nem quando volta, né? Então, Volta em agosto. Volta em agosto, Célia? As aulas municipais voltam. Não, a previsão, né? Eu não acredito que A previsão é para dia 3 de agosto. Não está certo ainda. Eles querem voltar, mas tem muita gente contra. Então parece que é o Ministério vai ser Público. estudado. Não é nem a prefeitura, é o Ministério Público. Gente, isso aí está sendo motivo de discussão em muitos municípios. E para acabar de completar, a gente não tem um ministro da Educação que tome uma providência e que dê um direcionamento, né? Então, infelizmente. Pois é, não tem nem ministro. Eu sei que eu sei que já está gravando, mas também não sei se estava valendo a pena quando tinha. Porque gente, tem que. Eu ia falar. A gente tinha e não tinha, né? Porque representação nenhuma. Nenhuma, gente, nenhuma. Acho que, independente de política, nós temos que ser críticos enquanto educadores. Representação nenhuma, zero. Eu estava vendo ainda agora que o candidato a entrar no lugar dele queria a extinção do MEC e queria privatizar a educação. Já começa por aí. Se for esse mesmo, já vai dar outro piti, outra... Não vai dar certo. Aí, Conceição, ele vai ter muitos problemas, né? Com certeza. Ele vai ter muitos problemas. Nossa, ele vai ter inúmeros problemas.
E ele não vai conseguir isso. Se vê que é mais um que não entende, né? Ai, gente, se não fosse triste, seria cômico. Verdade. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Tem dias que eu evito ver telejornais, até porque eu não tenho tempo para ficar vendo, mas assim, quando acontece de ver e tal, tem horas que eu fico rindo, porque às vezes não parece ações governamentais, sabe? Às vezes parece assim que a gente não está falando sério, parece que você está assistindo outra coisa. E isso... Parece que nós estamos realmente, literalmente, num palco, né? Olha, não queria falar isso não, Célia. Mas, enfim. Mas é verdade. Mas é verdade, é verdade. Então, a sensação que eu tenho é que a gente nós não temos presidente, nós não temos ministros, nós não temos ninguém comprometido, nós não temos o poder comprometido com o país. Pois é, pois é. E Parece aí... um programa de stand-up. Sim, sim. E aí o que acaba acontecendo? Né? Eu fico observando tudo isso e a gente também tem que discutir educação, né? Como é que os responsáveis, né, as prefeituras desse Brasil afora, terão segurança suficiente se de uma política que é macrosistêmica, né, que vem de cima para baixo, você não tem segurança? Você não tem aquele para olhar e dizer assim, olha, segundo a orientação do ministro da Educação, você não pode falar isso, né? O que você pode, de repente, é estar citando algum parecer do CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, mas você não tem um posicionamento do Ministério da Educação. E isso torna as coisas, assim, muito piores. Porque se você tivesse uma fala, né, uma única fala, mesmo que nem todos conseguissem fazer da mesma forma, porque cada escola é uma escola, cada realidade se difere da outra, mas pelo menos a gente teria um direcionamento. Como a gente tem uma diretriz, né? Exatamente. Como a gente não tem isso, ficamos aí, ó, aguardando, vendo se vai ser em agosto. Vamos à deriva. Exatamente. Bom... Literalmente. Isso, literalmente. E aí, o que acontece? Hoje, a gente vai ter 2 momentos, tá? Hoje está bem tranquilo, assim. Eu trouxe um texto de um congresso para partilhar com vocês. É um texto sobre poliminóis. É um texto interessante, mas eu não vou ler esse texto, não tem porquê, porque a gente já viu toda a história dos poliminóis. Hoje a gente só vai pegar uns pontos desse texto, tá? Aí, eu vou fazer a introdução com algumas partes do texto. Depois eu quero fazer outro comentário com vocês, fazendo uma relação de 2 conteúdos. E no final, quem quiser falar um pouquinho, se já encontrou, né, se já pesquisou alguma coisa, se já começou a produzir, se não... Professora Adriana, você falou que ia colocar um roteiro para a gente montar uma aula. Sim, aí eu expliquei para a Célia que eu me precipitei porque eu vi a nossa ementa e essa turma está tudo muito tranquilo em relação à organização dos conteúdos. Assim, não tem atraso, está tudo, graças a Deus, bem. E, aliás, eu acho que eu estou até um pouquinho além. Mas, assim, eu vou fazer a proposta, sim. Vou colocar lá para vocês como trabalho e eu estou pensando aqui de colocar esse trabalho apenas dessa vez e considerar a participação de vocês aqui nos debates, nas apresentações que vocês vêm fazendo, tá? Não tem por que sair passando um monte de trabalhos agora, acho que um é suficiente. Eu vou partilhar aqui com vocês, aí no final da aula, né, no meio da aula mais ou menos, eu vou abrir espaço para vocês falarem que vocês quiserem. Se ao longo do texto vocês não entenderem alguma coisa, é só falar. Deixa eu
Só ver se eu deixei aberto aqui. Boa noite para quem chegou depois. Se puder desativar o som, eu agradeço. Mas se não puder, tudo bem também. A professora vai lá e desativa, porque ela é dessas. Deixa eu fazer isso, peraí. Acho que foi. Se por um acaso a internet falhar, me deem um sinalzinho, escrevam no chat que depois eu vou lá e revejo. Porque aqui eu tô assim, eu fico mudando de internet para ver qual que vai me atender melhor. Bom, conforme eu disse para vocês, eu não vou ler esse texto todo, não tem porquê disso. Mas eu trouxe porque ele é um trabalho que foi apresentado num congresso de matemática, né? Que teve, na verdade, a publicação, né? Ele é um trabalho da Universidade de Brasília. Já tive o prazer de conhecer essa universidade quando eu fui. Na verdade, assim, eu tive o prazer de conhecer Brasília num congresso que eu fui. E vou falar, hein? Meu Deus do céu, que lugar quente e seco. Só Deus. E a universidade também tem um espaço bacana, mas é tudo muito quente, muito seco. É outro clima, né? Para quem já morou lá ou já esteve, sabe bem do que eu estou falando. E aí a gente tem aqui esse texto que foi publicado, né? Pelas alunas Jéssica de Abreu Barbosa e Ana Maria Redolfo de Gandulfo. Elas duas são da Universidade a UNB, a Universidade de Brasília, mas esse congresso aconteceu no Uruguai, tá? Então, elas são de Brasília e levaram esse trabalho para ser apresentado no Uruguai. E aí, aqui, só para vocês terem uma noção do que se trata, eu gosto às vezes de mostrar um pouquinho do que o povo faz por aí. Porque quando vocês... Tem gente aqui que vai abrir escola, tem alunos aqui que só querem ser pedagogos, tem outros que querem ir para empresas, tem outros que só querem direção de escola, tem alguns que querem abrir creche, mas também daqui pode ser que tenhamos alguns pesquisadores que fiquem assim, que decidam ingressar no mestrado para frente. Então, assim, quando a gente vai a um congresso, quando a gente participa de um congresso, a gente sempre leva um trabalho que a gente tenha desenvolvido na universidade que a gente faz parte, né? Então, por quê? Porque a cada trabalho que você leva e você apresenta, isso conta ponto para o seu currículo Lattes. Eu acho que eu já tinha conversado uma vez com vocês sobre o currículo Lattes. Eu cheguei a comentar com essa turma. Então, eu estou falando isso porque, independente do conteúdo, eu sempre gosto de estar alertando vocês para decisões que vocês venham tomar, né, futuramente. Para quem não sabe, o currículo Lattes, LATTES, é a plataforma Lattes. É um local onde você faz um cadastro e abre um currículo. Aí alguns vão dizer assim, professora, mas é só para quem é pesquisador. Claro que para o pesquisador ajuda muito, mas quem não é pesquisador também pode ter, porque você não sabe se lá na frente você vai se tornar um deles. E aí é interessante porque você vai alimentando, é igual um Tamagotchi. Lembra daquele bichinho que era um bichinho virtual que você ficava alimentando, dando comidinha? Então, o currículo Lattes, toda e qualquer formação, curso, capacitação, palestra, seminário que vocês participem, vocês vão inserindo lá, vai inserindo.
Aí um dia você foi chamado para trabalhar como pedagoga de uma empresa. Você entra lá no seu currículo Lattes e imprime ele. Você pode imprimir na versão resumida, na versão detalhada, como você quiser. Então já está ali, já fica pronto. Por isso que a gente vai alimentando. Depois, por curiosidade, quem não conhece pode entrar e dar uma olhadinha. E por que essa professora tagarela falou isso? Porque esse texto aqui, apesar dos autores serem da UNB, da Universidade de Brasília, ele foi para um congresso que fica no Uruguai, né? Que foi realizado no Uruguai. E o que os autores fizeram? Bom, de acordo com o resumo aqui, eles dizem que os modelos pedagógicos têm importante papel no ensino-aprendizagem da geometria e oferecem possibilidades motivadoras na hora de experimentar. São importantes os recursos que visam a melhoria da qualidade de ensino mediante a abordagem de experiências lúdicas e motivadoras. Os poliminóis são figuras planas formadas por agrupações de um número de quadrados congruentes. Para quem não sabe o que significa a palavra congruentes, significa ter a mesma medida, né? Quadrados cujos lados têm a mesma medida. E além de terem as mesmas medidas, eles ficam justapostos com ao menos um lado inteiramente comum, e a gente viu isso na aula passada, né? Que para ser poliminó, ele tem que estar pelo menos grudadinho em uma das faces com o outro quadrado, né? E aí o que a gente já estudou, que os poliminóis são classificados de acordo com o número de quadrados, a gente tem dominó, triminó e assim vai. Os poliminóis são ferramentas lúdicas manipuláveis para a construção e exploração de conceitos e propriedades geométricas das figuras, tais como... Isso aqui já é um direcionamento para determinados conteúdos que podem ser explorados com os poliminóis. Polígonos, perímetro, área, simetria, congruência, semelhança, preenchimento do plano e do espaço, dissecção, depois eu explico para vocês o que é, além de sua importância no tratamento da interdisciplinaridade. As atividades com poliminóis podem ser adaptadas aos diversos níveis de escolaridade. E aí é o que mais me chama a atenção nesse conteúdo. É que você pode explorar um poliminó trabalhando uma equação de segundo grau no 9º ano, mas você também pode explorar o poliminó desde a educação infantil, dependendo da maneira como que você vai manusear com a criança. E ele favorece a compreensão de conceitos, aquisição de técnicas de percepção visual, promovem o trabalho coletivo e colaborativo, fortalecem, como eu disse, a interdisciplinaridade e melhora a qualidade do ensino. Bom, aí eles apresentam, né, a introdução, papapá, e onde eu quero chegar aqui? Histórico também a gente já sabe, mas depois, para quem quiser ler, eu vou disponibilizar, né? Os poliminóis... Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ler o que está aqui? Estão? Sim, professora. Os poliminóis, eles são figuras planas formadas por agrupamentos de um número n de quadrados. N, gente, é só para dizer que depende da quantidade de quadrados. Assim, ele só é dominó porque ele tem 2 quadrados. Ele só é trininó porque ele tem 3 e assim vai. E aqui eu apresento de novo a classificação nesse texto que os autores elaborarem. Tetraminó, pentaminó, beleza. Aí lembra que eu falei com vocês que os poliminóis também são associados a letras, né? Letras para identificação. E aí a gente tem aqui, ó, monominó, dominó, triminó. Lembrando que o triminó, ele começa... O dominó, ele pode ficar na vertical ou na horizontal, né?
O monominó não tem jeito, é um quadradinho só, não tem nem o que discutir. O triminó, ele pode aparecer tanto com os 3 coladinhos um no outro, né, na sequência, ou assim, desde que tenha 3 quadradinhos, tá vendo? O tetraminó também tem essas representações, ó. E assim vai. Agora, os pentaminós, eles se destacam, porque eles têm várias maneiras de serem apresentados. Dentre essas maneiras, letras clássicas, né? Como a letra V, que pode formar um pentaminó, né? A letra X, que também tem 5 quadrados, tá vendo? A letra W, a letra U, a letra T. Nossa! Então, assim, só retomando o que já havia sido mencionado anteriormente. Bom, os padrões encontrados em poliminóis são, na verdade, exemplos de geometria combinatória, que é um ramo da matemática que lida com as maneiras nas quais as formas podem ser combinadas. Porque aí você vai escolhendo a maneira como você vai organizar a imagem ali do seu poliminó, né? Se vai ser vertical, se vai ser horizontal, enfim. E aí eu venho retomando algumas ideias. Eu não, os autores, mas se eu escolhi esse texto para trabalhar, entende-se que também é uma linha de raciocínio que me agrada muito. O polígono pode ser definido como uma poligonal, né? Em que as seguintes 3 condições são satisfeitas. Então, assim, o que é um polígono? Vocês vão recordar um pouquinho que eu trabalhei com vocês alguns deles. Triângulo, que é um polígono de 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Quadrilátero, pentágono, nós já falamos disso em aulas anteriores. Bom, aí, gente, a gente começa a perceber em que experiências de aprendizagem a gente pode identificar a utilização desses poliminóis. O uso dos poliminóis serve de grande auxílio ao se tratar de propriedades e construções de polígonos. Podem ser trabalhadas atividades de classificação como polígonos e também a construção de diferentes polígonos a partir do conjunto de poliminóis. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui. Todo mundo está vendo esse polígono verdinho aqui que eu estou apontando? Deixa eu tentar aumentar. Todo mundo está vendo esse verdinho aqui, não está? Uhum. Quando eu paro para contar os lados dele, os lados eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tinha contado de cima, me lembra aí, que eu já me perdi aqui. Contei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Só que, o que acontece? Vou até mostrar para vocês. Vou abrir aqui uma página. Isso não estava nos meus planos, mas espera aí um pouquinho. Acho que eu consigo, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, beleza. Vocês estão vendo o que eu estou abrindo aqui agora? Sim. Olha só. Isso. Olha só. Essa figura aqui azul é um polígono, tá? Só que é um polígono regular. Por que ele é um polígono regular? Porque ele tem 8 lados de mesma medida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 lados e todos os lados têm a mesma medida. Como são 8 lados, qual é o nome desse polígono? Octógono, ok? Octógono. Mas, Adriana, o que isso tem a ver com o poliminó? É que eu quero aproveitar o conteúdo para fazer desdobramentos com vocês.
Esse octógono é um octógono regular, porque ele tem 8 lados iguais. Aquele que eu estava mostrando para vocês agora, aqui, o verdinho, também é um octógono. A gente não contou 8 lados aqui, mas ele não é um octógono que regular, porque nem todos os lados têm a mesma medida. Entenderam o que eu estou falando? Quando o polígono se apresenta com todos os lados de mesma medida, ele é um polígono regular. Só que quando a gente trabalha com poliminóis, dificilmente isso vai acontecer, ou não, dependendo da montagem feita, né? Então, assim, nesse caso aqui, eu tenho um octógono. Naquele outro, eu também tenho um octógono. Só que aqui, como todos os lados são iguais, é um octógono regular. E aqui é um octógono que nem tem nome, a gente só chama de octógono. Pode chamar de irregular, se quiser, tá? Só quis mostrar isso para vocês entenderem. Então, olha só. Uma das primeiras atividades que podem ser desenvolvidas para explorar, principalmente quando são os alunos maiorzinhos, terceiro ano, quarto ano, é polígono, gente. Você pode apresentar várias formações de poliminóis para os alunos e perguntar qual é o nome desse polígono. Por exemplo, esse vermelho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses aqui, quando eu juntei e formei essa imagem com poliminóis, eu tenho um polígono de quantos lados que eu falei? 6. 6. E qual é o nome dado ao polígono que tem 6 lados? Vocês lembram? Hexágono. Hexágono, a pronúncia nesse caso, o X ele tem som de Z mesmo. É confuso, mas tem. É hexágono. Mas se eu pego, por exemplo, aí eu tô aqui. Eu pego, por exemplo, um hexágono regular, ele é assim, ó. 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, cada lado tem 6 centímetros. Então, esse é regular, mas esse aqui na formação de poliminóis, apesar de ser um hexágono, não é regular. Outra coisa, só é polígono se os lados forem linhas retas, ok? Então, vamos lá de novo. Isso tudo porque eu disse que só ia falar do poliminó. Mas vamos que vamos. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vocês têm aqui. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui. Essa figura aqui é um polígono. Porque todos os lados são segmentos de reta e eles estão fechados, tá vendo? Não tem figura aberta. Para ser polígono, eu tenho que ter uma linha poligonal fechada. E isso é conteúdo de 4º e 5º ano. Quem já trabalhou com 4º e 5º ano, acho que até 3º, sabe que às vezes os livros didáticos de matemática apresentam alguma coisa semelhante. Eu posso chamar isso aqui de polígono? Não. Porque é uma linha poligonal, mas não é um polígono, porque ele está aberto. Entende? Se eu fosse classificar esse polígono, qual seria o nome dele? 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono, porque é um polígono com 5 lados. Beleza. Então, gente, a gente aprende uma primeira alternativa para o ensino de poliminóis. Você pode explorar polígonos. Perguntar à criança a partir... E você pode ir mais além. Você pode destacar essas figuras de uma outra maneira, colocando uma linha mais grossa e pedir para a criança pintar, como a Célia estava fazendo na semana passada,
ao invés de já dar a figura pintada para ela. Então, primeiro ela pinta, depois que ela pintar a figura, ela vai ali e classifica o polígono de acordo com o número de lados. Então, o que eu estou fazendo hoje também é mostrar para vocês metodologias de exploração desses poliminóis. Tá? Tudo bem, posso seguir? Estão assustados ou está tranquilo? Ô, Adriana, Fala, meu anjo. pode-se trabalhar ângulos também? Pode, muita coisa. Vou te perguntar, nesse caso do hexágono aí, porque quando ele é regular, ele tem 6 ângulos, não é isso? E aí? Então, aqui a gente tem o seguinte, será que isso aqui eu consegui editar, gente? Espera aí um pouquinho. Vou falar para vocês, olha, eu estou vivenciando tanta experiência dando aula de matemática para os alunos, para os adolescentes, com essas ferramentas que eu já nem sei mais o que eu faço aqui. Olha, eu acho que é amarelo, né? Não, amarelo. Vamos ver. Que coisa feia. Tudo bem, agora deixa. Graça, olha só. Aqui eu tenho um ângulo, certo? Sim. Aí, é porque eu também peguei o mais... É porque eu tinha visto no vermelho, porque aí eu não ia contar esse biquinho aí como um ângulo. Eu ia contar que ele tem 5 ângulos. Não, peraí, vamos lá. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, concorda comigo? Sim. 3. Esse aqui, Graça, também é um ângulo, só que ele é maior, tá vendo? Ao invés de você trabalhar com um cantinho menor, que é o de 90 graus daqui, deixa eu arrumar uma caneta mais fininha aqui, gente, para me ajudar. Peraí. Não é possível. Peraí, que eu tô tentando, mas tá difícil. O que eu arrumei? Deixa eu arrumar outra figura. Peraí. Ai, queria uma parecida. Aqui. Essa azul aqui, tá vendo? Ó, preste atenção. Um ângulo aqui, tá? 1. Aí aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. E esse aqui, Graça, também é ângulo, só que não é 90 graus retinho. Ele é um ângulo maior que 90 graus. Vocês sabem me dizer quanto que mede uma volta completa num transferidor? 360. 360. Tem até um funk que os adolescentes gostam, né? Que fala 180, 360, né? E, na verdade, por mais que o ângulo seja maior, porque pensa aqui, se esse encontro aqui é 90, para completar a volta, é porque eu tenho quanto aqui nesse maior, ó? Se esse aqui é 90, para chegar a 360, quanto que é? 270. Então, esse aqui também é um ângulo, Graça. Assim como esse. E eu estou falando de ângulos internos, tá? Internos. Sim. Esse também é um ângulo interno. Na minha representação, ele está ficando por fora, mas eu queria desenhar só por dentro. Eu que não estou conseguindo. Então, Adriana, então eu entenderia que, por isso que eu queria tirar essa dúvida, que todos eles são ângulos porque é um encontro, né? Isso. Mas eles não são com as mesmas medidas. Não necessariamente. Por exemplo, que figura é essa daqui? Quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa figura poligonal, esse polígono é um decágono, mas ele não é um decágono regular. Vamos contar quantos ângulos internos ele tem, Graça? A gente marcou 2, né? 4, 6, 8, 10, viu? Mesmo ele não sendo, como é o caso aqui, ó. Mesmo ele não sendo um decágono regular como esse aqui, que você vai contar os 10 ângulos por dentro, né?
Ele é um decágono, porém é um decágono irregular. Mas o número de ângulos mudou? Não. Continuou com 10 ângulos internos. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Só as medidas que elas podem ser diferentes. Porque não é polígono regular, entendeu? Isso. No caso do regular, não. Todos os ângulos têm a mesma medida. Isso aí. E outra coisa muito importante. Esquece um pouquinho agora os ângulos. Eu quero falar daquelas pontinhas. Dessas pontinhas aqui, ó. Ó. Os vértices. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu perguntar para vocês quantos vértices eu tenho nessa figura? 8 vértices. O que são vértices? Os vértices é o ponto de encontro de dois lados do polígono. Viram? Então, o polígono ele tem vértices, ele tem lados. Professor, então tudo isso aí está sendo explorado a partir dos poliminóis. Sim, gente. Posso seguir? Pode, obrigada. Nada. Baguncei tudo, pintei tudo que ficou muito lindo, para não dizer o contrário. Vamos lá. Também podem ser trabalhadas atividades de identificação e relação entre seus elementos, como lados, ângulos, vértices, diagonais, enfim. Outro conteúdo que nós podemos explorar com os poliminóis é a simetria. Eu não sei se vocês já ouviram falar em simetria, mas eu vou voltar um pouquinho para explicar para vocês. Embora aqui na frente eu vá mostrar, mas eu vou, olha só. O que é simetria, né? Quando a gente para pensar que o nosso próprio corpo é simétrico, né? Não é tão simétrico assim, né, Adriana? Porque a gente tem um lado que difere um pouquinho do outro. Tem um olho mais caidinho do que o outro, né? Uma orelha e assim vai. Mas, a grosso modo, quando você olha o corpo humano, você já visualiza eixos de simetria, né? A começar de cima para baixo em eixo vertical. Assim como o corpo humano e outros objetos da natureza, outros elementos da natureza, existem formas geométricas que têm os seus eixos de simetria. O que é eixo de simetria? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, para voltar lá nos poliminóis. Aqui eu tenho um quadrado com um eixo de simetria. Por quê? Porque o eixo de simetria é aquele pontilhado, aquele segmento, aquela divisão que vai dividir a figura em duas partes iguais, ok? Adriana, e se eu não quisesse fazer o eixo aqui? Se eu quisesse fazer na horizontal, seria outro eixo de simetria, sem problema nenhum, tá? Não necessariamente os eixos de simetria, aqui, ó. Olha esse quadrado. Quantos eixos de simetria foram traçados? Ó, eu tracei esse eixo aqui, porque aí divide em dois triângulos, e aí eu posso sobrepor um lado ao outro. Só é eixo de simetria quando você pode pensar nessa figura como se fosse um papel nas suas mãos, e quando você dobra, um lado se sobrepõe ao outro, tá? Mas, Adriana, hoje é para trabalhar simetria? Não, hoje não é para trabalhar simetria. Agora, segura, professora, porque se você está falando de poliminó e de como que esse poliminó pode ser explorado, difícil conter aqui, hein? Mas vamos que vamos. Essa circunferência aqui, por exemplo, né, esse círculo, também tem 1, 2, 3, tem vários eixos de simetria. O triângulo tem como ter mais um eixo de simetria? Vocês acham que o triângulo pode ter mais um eixo de simetria? Digam aí para mim. Sim. Como? Eu acho que não. Acho que meio, não? Tem que ser de ponta a ponta, não é isso? Isso.
Só se ele tiver os 3 lados iguais. Aí você pode traçar um outro, no outro vértice ali. Mas quando vocês visualizam esse triângulo, eu acho não, que esse aí não. Preste atenção, esse triângulo que está aqui, ele só tem um eixo, porque ele é um triângulo isósceles. E aí, esse lado, quando eu dobro, como se fosse um aviãozinho, ele vai ficar exatamente em cima do outro lado. Mas eu não posso passar um eixo aqui, posso? Na horizontal? Não. De jeito nenhum. E existem figuras que também não têm eixo de simetria, tá? E depois a gente vai explorar isso aqui. Eu só queria ver se vocês têm uma ideia, mais ou menos, do que é um eixo de simetria, se já tinham visto isso em algum lugar, se já tinham estudado, enfim. Então, eixo de simetria é o segmento, tá? Que é um eixo, na verdade, que vai dividir a figura em duas partes. Oi? Então, simetria vem de igual? Sim, sim. Depois eu posso aprofundar com vocês. Tem a ver com congruência tem a ver com congruência, tá? Aí, olha só isso aqui. Essas figuras aqui, ó, atividades de simetria envolvendo o uso de poliminóis podem ser desenvolvidas pretendendo se encontrar o centro de simetria das figuras. A determinação dos eixos de simetria, se estes existirem, entre outras aplicações. Por ser mais prático quanto à manipulação e à veracidade de aplicações, os pentaminóis podem ser bem explorados nesse ramo. Então, assim, a sugestão aqui é que os pentaminóis sejam explorados. E se a gente olhar bem, eu vou ampliar, bem aqui dentro, ó, 1, 2, 3, ó, aí a gente para refletir também que a gente tem aqui alguns pentaminóis. Mas aí eu não estou falando de polígono, que você vai contar os lados, não. O que é o pentaminó? É quando a figura tem quantos quadradinhos? 5. 5. Por exemplo, essa cruzinha que está aqui, ó. É um pentaminó, porque ele tem 1, 2, 3, 4, mais 1 no meio, 5, né? Então, todas essas figuras que estão aqui foram exploradas por pentaminóis. Tem eixo de simetria aqui? Tem, não tem, gente? Por exemplo, aí vocês vão olhar a figura como um todo, não vai se prender a divisão das malhas, não. Porque os pentaminóis só serviram para montar a figura maior. Agora você vai pensar na figura maior. Eu posso traçar um eixo de simetria? Está funcionando, nem sabia. Vai ficar torto. Vou botar aqui, ó. Eu posso traçar o eixo de simetria nessa direção aqui até embaixo? Posso ou não posso? Quem acha que eu posso? Sim, pode. Posso, porque aí essa ponta aqui vai unir com essa e essa vai unir com essa. Eu posso traçar na horizontal? Pode. Sim. Posso também. Eu posso traçar essa diagonal como eixo de simetria? Sim. Posso também. Porque aí essa ponta vai unir com essa. Então, é só para vocês entenderem que vocês podem entregar para o aluno alguns pentaminóis e dizer assim para eles: forme uma figura que tenha eixo de simetria. Olha que interessante. Você vai dar vários pentaminóis para ele. Claro, né, gente? Se você antes disso não tiver explicado para ele o que é simetria, vai nadar e vai ficar por ele mesmo, não vai adiantar. Entende-se que esse aluno já tem noção do conceito de simetria, do que é uma figura simétrica, as figuras simétricas, né? Então é interessante, porque aí você pode pedir para eles montarem uma figura com eixo de simetria, seja um eixo, 2 eixos. Por exemplo, aqui, ó. Se você traçar aqui no meio, você também tem um eixo de simetria, porque essa ponta vai bater com essa ponta aqui.
e essa vai bater com essa, e assim vai. Ó, essa aqui também tem eixo de simetria. Aí a gente para para observar aqui, ó, que eu não vou ficar preso apenas no conceito de poliminor. Isso vale também da criatividade do professor. Iguais muitos de vocês, que eu venho acompanhando, alguns me partilham comigo no privado, outros eu vejo no Face. Eu vejo o trabalho que vocês desenvolvem a partir de um universo criativo, né? Às vezes tira leite de pedra. Então, assim, não é simplesmente chegar lá, crianças, poliminós são figuras formadas por quadradinhos. Se for dominó, tem pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, se você pode explorar mais e fazer essa proposta integrada de trabalho, quem sai ganhando são vocês, né? Ainda mais hoje que nós temos alunos que eles já captam tudo muito rápido. E esses poliminóis aí tem na televisão, tem nos joguinhos do celular, enfim. Acho que a gente também tem que se adequar a essa nova fase. Perímetro e área. Olha aí, então a gente viu que dá para trabalhar polígono, né? ângulos, vértices. A gente viu que dá para trabalhar simetria com poliminó. Perímetro e área, que não é um conteúdo novo para vocês. Né? O comprimento do lado de cada quadrado dos poliminóis é igual a uma unidade, que a gente chama de 1U. A gente já viu isso quando não está em centímetro, lembra que a gente chama de uma unidade? E a área é chamada de uma unidade de área quadrada. O cálculo e a comparação dos perímetros das figuras construídas, né, podem ser trabalhados, como também a construção de todos os pentaminóis ou combinações e pedir para eles determinarem a área. Então, assim, isso aqui, gente, dá para viajar, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, mas Adriana, como que eu vou pedir para o meu aluno calcular o perímetro dessa figura aqui, por exemplo? Vou pegar essa aqui do meio. Mas, vamos lá. Vou pegar essa aqui, ó. Como é que um aluno calcula perímetro aqui? Se a gente está trabalhando com uma unidade, né? Ao invés de chamar de 1 centímetro, a gente vai chamar de uma unidade. Aí você vai pensar assim, aqui eu tenho uma unidade, não é isso? Uma unidade, depois você segue no contorno. Mas, Adriana, o perímetro que eu aprendi é a ideia da cerca, soma todos os lados. Sim, gente, mas aqui não tem uma figura regular, né? O que a gente tem como contribuição é o entendimento de que cada ladinho é uma unidade. Aí você vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 6, 7, 8, 9. Aí, se a figura tá desmembrada, você consegue entender que aqui tem 3, né? Só que ela tá lisa no meio, tá vendo? Dependendo da faixa etária, eles não vão saber quantos quadradinhos couberam aqui. Então, de repente, seja interessante trabalhar com eles com a divisória nos poliminóis para ajudar. E assim vai. E aí a gente pode, sim, trabalhar perímetro das figuras, área das figuras. Eu ouso dizer que, se for uma figura menor, trabalhar a área com os pequenos é tranquilo. Mas se for uma figura... Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero calcular a área do retângulo branco que está aqui. Cada ladinho, né, uma unidade de área. Sim. Então, aqui eu tenho. Se aqui eu tenho 1, 2, 3, embaixo eu também tenho quantos? 3. 3. E aqui eu tenho mais 4, né? Porque é 1, 2, 3... Não, acho que tem 5. Peraí. Não, é 4.
1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 3 mais 4, 7. Aqui eu tenho 2 quadradinhos, né? 7, 8, 9. Com mais 2, 10, 11. Com mais 2, 13. Então, esse retângulo tem quanto de comprimento? 13 unidades. 13 U de comprimento, não é isso? E de largura? Aí você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele é o quê? 13 por 4. Aí você consegue calcular a área dessa figura branca. Porque 13 vezes 4, 3 vezes 4, 12, vai 1, 4, dá 62, é isso? 62. Isso, 62 centímetros quadrados. Então, é só para vocês terem uma ideia, assim, de terem possibilidades, ampliarem o olhar de vocês, mas é só isso que eu posso fazer, Adriana. E se eu for trabalhar com os pequenos? Ah, gente, aí é muito mais simples, né? Eu já estou, assim, mostrando determinadas explorações que podem se desenvolver também com alunos maiores. Fala aí para mim, gente, está dando para entender? Tá? Eu só quero apresentar para vocês, nesse momento, possibilidades para que vocês trabalhem com poliminóis. Professor de artes também, né? Ou professor de primeiro segmento de educação infantil, que queira trabalhar com mosaicos, quem gosta de mosaicos, nossa, os poliminóis, eles são extremamente importantes para o trabalho com mosaicos. Por exemplo, aqui diz assim, construção de pavimentações de plano ou mosaico com poliminóis de diferentes tipos. Então, você vê que todas essas junções aqui são feitas a partir de poliminóis. Né? Olha só isso aqui que lindo. E é um mosaico. Né? Então, assim, tem muitas maneiras de você explorar e trabalhar com os alunos. Ó, aí ele vem trazendo... olha que interessante esse daqui, mas alguém aí já mostrou na aula passada. Construção de diferentes figuras. Olha que bacana para trabalhar com os alunos menores, né? Você mostra para ele a silhueta da figura e aí você dá os poliminóis para ele fazer a junção e formar cada figura, como se fosse, gente, um quebra-cabeça, né? Mas, Adriana, aí vai ficar só nisso? Aí vamos supor que ele usou o pentaminó para fazer uma dessas figuras. Aí você vai perguntar, quantos pentaminóis você usou para construir o pinguim? Né? E assim vai, gente. Aí você vai explorando todo o conhecimento. Adriana, não precisa ficar só no conteúdo da matemática, né? Claro que não. Olha, vocês podem usar o poliminó. Na educação infantil, você trabalha cores, que está dentro da matemática, né? Do conceito matemático. Muita coisa. Atenção, concentração, né? Vocês podem iniciar, fazer uma rotina. Isso. Vocês podem fazer para a criança uma sequência didática, né? Uma rotina semanal. E aí vocês organizam essa rotina semanal da aula fazendo links, fazendo ganchos. Essa aqui, então, dos bichinhos, você pode fazer um trabalho com ciências. Pode fazer eu fiz um trabalho parecido com eles, como eu te falei, aquele trabalho que nós sempre fizemos para você, a história do gato xadrez, com o primeiro ano, né? Tinha que trabalhar o bendito do dragão com o primeiro ano. Aí o que eu fiz com eles foi isso, eu contei a história e depois dei assim a silhueta, né, dos gatos. Eu dei vários desenhos de gatos para eles escolherem, cada um fez o seu gato, construiu o seu gato, né, na posição que queria. Isso. E aí também a gente pode pensar, eu gosto muito, sabe, gente? Eu sei que eu não estou falando de, assim, vocês têm didática, não tem com Gabi, não é isso? Sim, já tivemos. Isso, não estou me metendo, não. Só estou aqui
fazendo um comentário. Eu gosto muito da proposta interdisciplinar de trabalho. Porque, como eu falo para vocês, porque a nossa vida ela é interdisciplinar, né? Então, assim, o nosso desenvolvimento humano, ele é todo interdisciplinar, né? Uma hora você está numa comida, hora preparando uma alimentação para o seu filho, outra hora você já está lá vendo quantas gotinhas você vai ministrar daquele medicamento, aí já é matemática. Então, assim, você parte aqui de uma contação de história, né? Uma historinha qualquer que tenha sentido para os alunos. Aí, depois de contar essa história, você decide explorar a classificação de alguns desses animais. Dentre os animais que aqui estão, qual deles é mamífero? Né? Aí ele vai falar que o cachorro é mamífero, que o elefante é mamífero, que o ser humano é mamífero. E aí você já trabalhou ciências, e aí depois você vai para matemática. Gente, eu gosto muito de trabalhos interdisciplinares. Eu acho que dá muito certo. Mas muitas vezes os colegas não querem fazer assim porque dá trabalho, né? Porque eu ia dizer, dá trabalho, né? Mas na realidade você não consegue trabalhar um conteúdo só se você for muito seca, curta e grossa. Isso. Mas é porque, Célia, dependendo da prática do profissional, tem dias que ele vai querer chegar e colocar aquele... Ai, meu Deus do céu! Arme e efetue no quadro, entendeu? Vocês vão me perguntar assim... Vocês vão me perguntar assim, professora Adriana, o que você tem contra o Arme e Efetue? Eu não tenho nada, eu já fiz Arme e Efetue várias vezes. Mas eu não gosto de fazer disso uma rotina. Eu gosto, assim, de planejar, de montar uma estrutura para a aula, entendeu? Claro, trazer variedades, né? Isso. Até porque, gente, sinceramente, eu tô aqui falando... eu tô aqui falando prazeroso, professora. Isso. Nos motiva, entendeu? A aprender, nos leva, nos estimula a aprender melhor. Olha, Ana Paula, eu concordo com você, mas nesse momento tem alunos que devem estar pensando assim: motiva muito, mas dá um trabalho, eu trabalho em duas escolas, não dá tempo não. Não, assim, concordo, assim. O resultado, ele é outro. A qualidade, esse processo de aprendizagem é muito bacana, sabe? Os resultados que você obtém a partir de uma proposta interdisciplinar. Mas, gente, não é sempre que dá, não. Não é sempre. Tem dias que os conteúdos estarão desconectados. Fazer o quê? Né? Mas se vocês me perguntassem por uma metodologia que eu considero funcional, seria esse trabalho interdisciplinar de fazer uma ponte entre os conteúdos. Eu gosto muito. Acho que é rico. Oi, amor. Então, quando eu dei uma pesquisada assim breve sobre o poliminó, eu vi assim a forma lúdica e dinâmica de se aprender a matemática. Isso. Né? Porque a matemática, quando você fala em matemática, é aquele temor, né? Todo mundo considera assim, a matéria mais difícil, eu tenho dificuldade de aprender. Todo mundo, Ana Paula, todo mundo, menos o terceiro período de metodologia de matemática de Maricá, ok? Tá bom. Aí, dessa forma, eu estava vendo que é uma forma mais... Como que eu vou dizer? Mais suave de chegar ao entendimento, né? Entendeu? Assim, o lúdico, o dinâmico, que você grava. Né? Você quer ver uma coisa? Suponhamos que eu começasse a aula de hoje com um texto... faz de conta que vocês ainda não têm um conhecimento do que se trata o poliminó. E aí eu abro aqui um texto assim. Gente, poliminóis é assim. Dominó tem 2 quadrados, triminó tem 3 quadrados. É isso, tá, gente? A classificação é essa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Misericórdia. Mas ninguém ia querer ficar aí, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Eu também não aguento.
Então, assim, quando você prepara a tua aula para o seu aluno, você quer que ele fique preso ao que você está explicando, de modo que aquilo tenha sentido para ele. Porque se não tem muito sentido, e aí? Não vai se interessar. Exatamente. Então, assim, é para a gente pensar nisso e, para mim, tem que ter sentido, sabe? Quando deixa de ter sentido é porque tem alguma coisa errada. E aí, vocês começam a explorar esses conteúdos de uma maneira que vocês não vão apenas melhorar a aprendizagem dos alunos, mas também vão ganhar esses alunos. Mas, Adriana... É uma aula de fração com bolo. Só come o bolo quem acertar todas. Já trabalhou assim, Adriana? Já, minha filha. Já fiz muita coisa nessa vida, que você não tem ideia do que eu já fiz nessa vida, gente. Aí todo mundo presta atenção, né? Esperando acabar lá para comer o bolo. Olha, já fiz tanta coisa para trabalhar conteúdo com aluno, você não tem ideia, gente. Nem eu acredito, sabia? Nem eu. Mas é gostoso, né? Muito, muito. Hoje eu fui dar os parabéns para uma amiga minha que fez 62 anos e quando eu comecei lá atrás, né, isso tem muito tempo, é melhor não fazer a conta, a filha dela estava no 3º ano. Não, minto. No 2º ano, mas ela não sabia ler. E aí, de alguma maneira, não me perguntem como, eu coloquei a menina para ler, mesmo estando no 2º ano, no final tudo deu certo. E essa minha amiga hoje me lembrou como é que eu fiz isso, sabe? De que personagem eu me vesti na sala e lembrou o nome da personagem que eu criei e que fez a filha dela se encantar. Gente, então assim, é você tornar o teu processo de ensino encantador. Se não for assim, não adianta. Entendeu? Funciona. E não precisa de muito. Não precisa de muito. Isso aqui não é só na matemática. Assim, tem professores que trabalham com turmas maiores que eles não têm, assim, muita aplicabilidade, mas eles têm um jeito de levar o conteúdo, sabe? Eles têm um movimento ali para trabalhar aquela matéria. Eu vou citar um para mim que é referência e que não é de matemática, que é conhecidíssimo em Maricá, que foi um dos melhores professores de história da minha vida, que é o Marcos Dedios. Marquinhos foi meu professor. Ele não levava muitas coisas para a sala, mas ele tinha a capacidade de fazer com que o aluno viajasse na história do Brasil, e era incrível. Então, assim, eu aprendi muito com a metodologia dele, mas assim, sendo história. E assim para as outras disciplinas também. Não adianta. Aí você fica assim depois, por que na aula de fulaninho, aquela turma que é levada se comporta? Mas como é que pode? É porque fulaninho, que eu não gosto muito dessa expressão, ele usa lá as suas estratégias e as suas metodologias para ganhar esse aluno, gente. Gente, aluno levado não tem que ser confrontado, não, gente. Quanto mais você confronta, maior o teu problema. Aluno levado, você tem que ganhar o aluno. Você tem que fazer dele, cola ele contigo ali e vai. Mas, enfim, vamos que vamos. Vocês não me deixam, gente, falar, vocês não me deixam dar aula, E aí... Mas tá dando aula. Eu sei, tô brincando com vocês. E aí aqui também tem um exemplo, né? Conforme eu falei para vocês, a gente pode trabalhar os desafios com a construção das figuras, né? E montar a aula. Tem os jogos matemáticos também. Lembra do que eu falei para vocês do Tetris? Aí, olha só, além do Tetris, existem diversos jogos de estratégia, como tabuleiro, com peças que são poliminóis. Eu já falei para vocês e coloquei nos slides da aula passada, né? Que existe o joguinho do poliminó para vender. Tem uns que são feitos de madeira, tem gente que faz de EVA para vender, enfim. Eu vou dar uma dica para vocês. Quem tem tempo, paciência
e capricho. Ganha dinheiro fazendo esses jogos, gente. Desde lá do geoplano até poliminós, ábaco. Quem tem tempo, paciência e tem capricho, né? Você também não vai fazer qualquer coisa. Você ganha dinheiro. Você começa a apresentar esse material para quem dá aula de matemática. Aí um colega vai passando para o outro. Olha, fulano de tal monta kit de jogos para quem dá aula. Para professor de primeiro segmento, para professor que dá aula de matemática com turmas maiores. Vocês ganham dinheiro, gente. Vocês estão achando que eu estou brincando? Depois, quem estiver aí sem trabalhar no momento, que queira ocupar o tempo, começa a produzir, faz kits. Olha, esse kit aqui é com poliminó, esse daqui é um geoplano, mas aí deu mais trabalho, né? Porque eu usei prego, usei isso aqui. Então, assim, é muito bacana. E digo mais, vocês podem montar resumos, assim, pequenos roteiros, assim. Geoplano pode ser utilizado para trabalhar a área e perímetro das figuras. Já dá um direcionamento, né? Poliminós, e assim vai. É uma parte assim muito interessante que eu acho que pode ser explorada. Bom, desse texto aqui, eu já dei uma voltinha com vocês aqui no que eu queria. Falei um pouquinho de simetria também com vocês. Querem me fazer alguma pergunta sobre o que eu discuti com vocês aqui? Que isso, gente? Não, professor. Já falamos muito durante a aula, pronto, acabou o assunto. Esses dias uma turma ficou em silêncio, né? Aí eu fico, assim, instigando, né? Gente, o que está acontecendo? Vocês não querem papo comigo, não? Brincando com ele. Oi, professora, a gente está entendendo, né? Aí eu tô aqui agora querendo que vocês falem também, mas vocês não têm dúvida, têm certeza? Beleza, então é o seguinte, vamos nós aqui. Quem é que gostaria de fazer algum relato sobre alguma pesquisa que tenha feito, algum material que tenha produzido? Presta atenção, vocês vão falar aqui, a gente vai discutir aqui, vocês vão tirar dúvidas aqui, mas isso não vai liberar vocês de quando o fórum for aberto. Vocês têm que ir lá. Depois que eu apresentar a proposta do plano de aula, vocês vão inserir lá também, tudo direitinho. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu tenho uma curiosidade. Diga, será que eu vou saber responder, Andréia? Não sei. Por que só tem parte do alfabeto em poliminós? Não tem A, B, C? Pelo menos eu não achei. Vamos ver aqui, para eu te mostrar uma coisa. Peraí. Acho que não dá para formar. Eu ia falar isso agora. Vai depender. Deixa eu mostrar só uma coisinha para vocês aqui. Peraí. Onde eu estava aqui, né? Acho que eu abri uma aba aqui, né? Acho que eu cheguei a trazer para vocês até na semana passada. Não foi aqui. Eu queria achar uma imagem que eu coloquei nos slides. Peraí. Ela estava muito boa para ser utilizada. Mas não tem aqui, acho que não. Enfim, André, o que é... Eu estive tentando fazer, Adriana. Acho que foi essa. A semana passada, quando eu fiz aquela de pintar. Então, se você consegue utilizar uma malha para fazer as letras, todas elas. Isso que eu ia falar. Mas você não consegue usar a unidade inteira. Pois é. Para determinadas letras, você vai ter que cortar. No caso do A, você vai ter que cortar aquela unidadezinha. Então, já não é mais... Mas isso vai depender, porque você pode formar, preste atenção, se você usar o dominó, por exemplo, tá? Só para a gente pensar,
Se você usar o dominó, deixa eu ver se eu abro aqui uma... Boto malha quadriculada, me aparece malhação. Meu Deus. Isso. Por exemplo, se você usar o... Deixa eu ver se eu consigo printar. Vou mexendo na bodega toda aqui, peraí. O A, por exemplo, se você trabalhar com monominó ou dominó ou o triminó vertical, você consegue. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, se for... Vê uma coisa aqui. Ai, não vou conseguir pintar, não acredito. Peraí. João, você tá aí ainda? Tá tudo bem, João? Tá entendendo a aula? Tô entendendo sim. Beleza. Se vocês fizerem uma letra A daquelas quase retangulares, já viram? Ó. Sim, aí dá. Aí você consegue. Tem um tipo de letra... Por exemplo, eu posso usar aqui para fazer a letra A. A letra A. Mas eu gosto dela mais... Isso, mas aqui faltou dar um espaço, ó. Deixa eu melhorar isso aqui, peraí, deixa eu melhorar. Só um minutinho. Doze quadradinhos, aí dá uma letra A. Isso, é só rapidinho para que eu possa... Só para a gente entender aqui. Tá hipnotizando a gente com essa malha? Vai pintar, Adriana? Não, eu vou pintar tudo não, gente, rapidinho, peraí. Mantenha a calma. Aí, assim, isso vai depender muito. Eu optaria, ó, por fazer mais compridinho e marcar aqui no meio. Sim. Tá vendo? É uma letra A. Só que você para verificar que figuras de poliminóis você consegue aqui para montar essa letra A. Eu posso ter aqui, ó, vamos ver aqui. Não tô vendo nada, tô vendo a malha. Tá aparecendo não, Adriana. Ih, gente, peraí então. Ué, por isso... Peraí, gente. Então eu tô falando sozinha? Não tá aparecendo, você tava fazendo. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Ah, sim. Eu não aguento não, olha aqui. Gente, eu tô falando um tempão da letra A e vocês não estavam vendo, é isso? Não, a gente só tava vendo a malha. Eu tô assim, tô entendendo nada. O que ela tá fazendo? Eu falei que eu tava hipnotizando a gente. Olha só, como eu tinha dado um pulinho ali no banheiro, eu falei assim, gente, deve ter congelado a minha imagem, porque ela tá falando e não tá aparecendo nada aqui. Desculpa, gente. Olha só. Então, por exemplo, Andréia, Célia e as meninas. Aqui eu usaria nessa figura aqui, ó, um triminó aqui em cima, tá vendo? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar com preto. Agora tá dando para ver. Ó, aqui eu usei um triminó, tá vendo só? Um triminó, um dominó, mais um dominó, mais um dominó e um monominó, tá vendo aqui? É só pra gente perceber que é possível. Ué, Adriana, mas aí eu continuo tendo um poliminó ou deixa de ser um poliminó? Não, não deixa não. Porque todos esses quadradinhos aqui estão conectados por pelo menos um lado. Estão vendo aqui? Ó. Todos eles estão conectados por lados justapostos. Então, Andréia, quando você não consegue, de repente, montar alguma letra,
Ó, a letra B de bola também dá para fazer desse jeito. A letra C, mas tem letra que eu acho que a gente não consegue. E agora eu não sei de cabeça qual é. Você consegue? Oi, quem chamou? Ana Célia, o M, professora. Eu não consegui. O M? Isso. O M... professora. Peraí. Um de cada vez. Vamos lá, repetir. Tá. Ana Célia, você conseguiu todas as outras? Só o M que não? Eu queria o M, eu não consegui. Eu achava que se eu invertesse o W, mas não deu certo, não. Então, o M não dá por causa desse bico que ele tem. Mas eu vou até tentar uma maneira de montar a letra M, mas eu acho que o M não dá mesmo, não. O N eu acho que dá. O N dá. O N já tem até aí. Isso aí. E a Andréia também tentou montar, Andréia? Não, essa era a minha curiosidade. Entendi. Porque certas letras aparecem e outras não. É por causa até dá para criar, como você está explicando, mas não tem, assim, pelo menos eu não vi. Não, tem algumas que ficam mais... elas se tornam mais irregulares e por isso não dá. A não ser que não dá, porque quando você faz a letra M, você precisa traçar o meio da letra ali, aquela ponta. E como o poliminó, ele tem que ter justa posição nos lados, né? Um ladinho colado no outro, é o que acontece com a letra M, entendeu? Não dá. Mas a gente explora com o que é possível, né, gente? Se for possível, a gente faz. Se não for possível, não faz. Quem mais, gente? Alguém fez alguma coisa aí? Quer mostrar? Ou tá esperando fora? Ou tá esperando o trabalho para começar a esquematizar? Eu tentei fazer uma girafa. Oi, Marisa. Oi, Adriana. Eu tentei fazer uma girafa. Tá aí? Tá. Vou Mostra, tentar... Marisa, pra gente. Porque... Deixa eu ver se tá... Tá. Aqui. Dá para ver? Chega mais próximo, só um pouquinho. Ah, bacana. Peraí. Isso. Só tem uma coisa aí. Vamos lá. O que a gente... Isso. A gente... Tá linda a sua girafa. Só tem uma coisa aí. Vamos ver se a gente... Volta ali, Marisa. Volta ali. Vamos fazer essa cabeça, Marisa, como uma cruz. Ao invés de fazer como um X, entendeu? Por quê? Porque para eu dizer que toda a montagem dessa figura, né, é um poliminó, eu teria que ter todos os lados justapostos. E aqueles dois quadradinhos que estão lá em cima, tá vendo? Eles não têm, pelo menos um lado ligado no outro. Entendeu o que eu tô falando? Esses dois aqui, né? Isso. Ok, entendi. Mas tá lindo, assim, toda a estrutura tá perfeita. A gente só aprende assim. Que material é esse, Marisa? Essas folhas aqui que eu tenho, um monte aqui, um monte de material que eu uso. Tá. Papel colorete, essas coisas, né? Cartolina. Eu também fiz a malha, que eu achei muito interessante, mas isso aqui vai ser para o fora. Estou já preparando para o fora. Perfeito. Eu tô vendo daqui tetraminó. Tá ótimo. Tá lindo, Marisa. É isso aí mesmo. Para quem quiser testar antes de produzir, parabéns, tá, Marisa? Obrigada. Para quem quiser testar antes, uma dica é você usar a malha quadriculada, porque você vai pintando a malha quadriculada e vai montando ali diversos poliminóis. Ô, João, o que você está fazendo aí pra gente? O trabalho da escola. Tem que fazer uma aula. Vou falar uma coisa.
Entendi. Já pode aproveitar esse quadro aí para o plano de aula que você vai montar na minha disciplina, tá bom? Tá. Fala assim, professora, me deixa em paz, foca em outro aí, ó. Deixa eu ver, mais alguém, gente, tentou fazer alguma coisa, pesquisou, quer trazer algum assunto, alguma coisa? Ô, Adriana, Josete. Oi, Josete. Eu não montei animais, essas coisas que as meninas botaram aí, não. Eu só fiz isso aqui, não sei se vocês vão ver. Tá dando para ver? A sua câmera tá desativada, minha linda. Ah, obrigado, né? Peraí. Agora foi. Ai, legal. Para colocar lá no fórum, né? Que eu acabei fazendo, mas eu não montei outras coisas, não. Só coloquei aqui, né? O monominó, né? Dominó, triminó. O triminó, que não sei, no caso são dessa forma, e a outra aqui dessa forma aqui. Ótimo. E Peraí que eu esqueci o nome. O tetraminó, que são 4. Isso. Aí o quadradinho, né? Uhum. Mais esse aqui também, que são 4, que é daquela forma que também eu fiz, também dá até para tirar, tá vendo? Ah, e é papel? Esse aqui eu fiz com papelão. Ficou bom, hein? Você fez a borda preta, né? Isso, fiz a borda preta, exatamente. E ficou bom a visualização. Fiz com a borda preta e coloquei no isopor. Colei no isopor. Uhum. Aqui são, né, no 4 aqui também. E aqui também são 4. E aqui é o tetraminó, que são 5. E aqui o hexaminó, que são 6. Tá lindo, tá muito bom seu material também. Parabéns, Josete, porque Obrigada. você começa a partir do simples para o complexo, né? E uma coisa que me veio à cabeça aqui é assim, a gente pode montar também um jogo de poliminóis, né? Você pensa numa placa e aí você faz vários poliminóis, essas figuras, por exemplo, esses desenhos de animais para crianças menores. Você distribui lá os poliminóis, pede para a criança montar uma girafa igual um quebra-cabeça. Aí põe velcro, né, atrás dos poliminóis, já deixa aquela malha quadriculada grande na parede e a criança vai ali só no encaixe. Ao invés de pintar na malha quadriculada, também pode-se pensar em montar um jogo maior, onde cada peça tem um velcro e ela vai colando e montando essas figuras, né? Muito bom, Josete. Mais alguém? Oi, Alice. Eu estava brincando com meu filho fazendo um minigame. Vou mandar aqui. Ai, que legal! Entendi. Você está montando um Brink Game, né? Isso. Olha só que legal, gente. Aí as pecinhas que vão caindo ali, né? Isso, aí ele estava montando. Tá uma graça, tá muito bonito. Que criatividade, gente. Vocês são maravilhosos. Tá ficando muito bacana. Alice? Quero saber se esse Brink Game aí é original ou não. É paraguaio. Esse é o falsificado. Tá lindo, gente. Tá muito bom, muito bom. Que criatividade. Foi ele que teve essa ideia ou foi você? Nós dois. Entendi. E essas peças que estão caindo aí, elas vão encaixar igual acontece no Brick Game de verdade? Isso. Ai, muito legal, gostei. Parabéns, Alice. Depois você vai colocar no fórum, tá? Mais alguém, gente? Professora, eu fiz, mas eu vou colocar no fórum. Tá bom, quer mostrar aqui? Não terminei o último, que eu queria terminar. Porque não dá para mim. Aquele não dá para me mostrar assim, por causa das peças. Entendeu? Aquele que você me perguntou.
Mas aquele, se você quiser, eu posso abrir meu WhatsApp aqui. Ixi, tá tudo de qualquer jeito. Tá, tudo bem, pode mostrar. Deixa eu ver aqui O uma coisa. outro, quando terminar uma coisa, aí eu deixei para mais tarde, fiz mais 2. Espera aí um pouquinho. Eu não sei ainda fazer essa técnica, não, de mostrar no WhatsApp aí. Espera aí. Não, eu tô tentando aqui na... Só um pouquinho de paciência, gente. Que a pessoa que às vezes é lenta e quando ela tá mais cansadinha, então, misericórdia, aí que demora. Vou tentar passar no... Vou tentar passar aqui no... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Gente, na casa de vocês está quente? Como é que tá aí? Quente. Tá fresquinho. Aqui é uma geladeira. Olha, hoje aqui tá quente, hein? Posso mostrar isso aqui, né, Ana Célia? Explica pra turma. Vocês estão vendo, gente? Sim, dá para ver. Sim. Ana Célia, explica aí para eles o que é isso. Então, isso daqui eu estava sem ideia para fazer, eu não queria fazer de EVA, não queria fazer de papelão, mas até eu consegui fazer. Aí eu descobri isso daí na casa do meu filho, aí ele me trouxe. Isso daí é, como é que se fala? Ai, meu céu. As pastilhinhas? Isso mesmo, de azulejo. Sim. São pastilhas. Só que essas pastilhas, quando ele me deu, eram juntas. Só que ele me deu tudo solta. Aí eu falei, mal não, eu vou fazendo de acordo com os poliminóis. Aí eu fui montando. Aí eu fui montando vários. Só que ele era todo em branco. Peguei os esmaltes, sentei anteontem, comecei a pintar domingo, terminei ontem de manhã. Eu e meu esposo. Aí ele, não vai deixar branco, não, é colorido que eu quero. Aí fizemos ontem. E até uma hora fazia um bicho, fazia outro, e é legal. É interessante, Ana Célia, a criatividade, né? Porque, assim, às vezes o material tá ali na nossa frente, mas a gente não pensa que pode fazer uso dele, né? Eu gostei muito também. Eu confesso que em todas as minhas produções passadas de poliminóis, até hoje eu nunca tinha, assim, claro que observando no dia a dia eu vou identificar, mas não construir, nunca utilizei pastilha para construir, achei muito bacana, parabéns, gostei muito. O domingo me deu um estralo assim, caramba, não fiz, aí você ouvia em algum lugar, aí liguei pro meu filho, só que teve um porém, né? Me custou, meu esposo foi lá e acabou acontecendo um acidente lá, aí quebrou a lanterna do carro, ganhei R$300, mas tudo bem, mas peguei. Meu Deus do céu! Aí ele, olha o que você me fez. O garoto entrou na frente do carro, mas graças a Deus deu tudo bem. Aí fiz isso daí, é um beadinho. Alce. É um alce. Peraí, eu tô tentando aumentar aqui, mas eu ainda não tô. Ô Marisa, você tá me ouvindo? Tô. Então, Marisa, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Mesmo que esses 3 monominóis estejam soltos, mas eles estão conectados pelo menos com um dos lados de cada quadradinho, tá vendo? Sim. É só esse detalhe que você precisa ver lá, só esse. O resto é tranquilo. Tá bom, pode deixar. Vai arrasar. Oi. Eu fiz aquele que eu fiz tipo um triângulo, eu fiquei na dúvida, mas eu tinha visto. Eu queria que a senhora me explicasse ele, que eu não entendi muito, não. Ih, peraí, que agora... Triminó? Peraí um pouquinho.
Peraí, que eu acabei de fechar. Deixa eu voltar aqui. Acho Quando que eu a consegui. professora fala que às vezes a gente tem material na nossa cara, é verdade. Meu irmão tem baldes e mais balde desses ladrilhos coloridos. Meu filho ligou ainda há pouco falando que conseguiu os coloridos. Depois que eu gastei meu esmalte. Esse, Ana Célia? Porque eu pesquisei, ele estava como triminó. Só que você pode fazer como dominó e você pode também adicionar soma. De acordo com a soma, você vai encaixando o valor. Só que olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois eu até quero ver o site que você pesquisou, por quê? Talvez aqui ele esteja chamando de triminó, porque ele está trabalhando com uma figura que é uma figura que tem mais de uma dimensão, né, que é tridimensional. E essa figura tem 3, tipo uma pirâmide, tá vendo? Tem 3 faces. Eu preciso primeiro ir no site que você identificou isso para interpretar o que eles estão querendo dizer. Porque no fundo, isso aqui não é triminó, não. Depois que eu montei isso, não tem nada a ver com triminó. Triminó são os trezinhos e aquela barrinha, né? Isso, mas olha só. Mas assim, a imagem está maravilhosa e você nessa figura aqui explora a matemática de 1000 maneiras. Só que não é o triminó, entendeu? E é interessante essa figura aqui, porque você tem uma visão tridimensional, né? Porque você olha de frente para ela e parece que você realmente está vendo várias pirâmides justapostas, né? E na verdade você fez o que aqui? Você desenhou com caneta? O que você fez? Foi canetinha. Então. Ficou muito bem desenhado, Ana Célia. Só que assim, respondendo a sua dúvida, não é triminó, não. Se você puder depois me mandar o site que você pesquisou para eu dar uma olhadinha e tentar te explicar qual era o objetivo, eu agradeço. Eu até deixei ele para brincar como se fosse um dominó. Sim. Porque você colocou pontinhos, né? Isso. Mas esses pontinhos já estavam propostos lá ou você que criou? Não, eu criei alguns até 4 por causa da minha sobrinha de 4 anos, que ela é muito danadinha para brincar com ela. Legal, gostei. Aí você junta 3 com 3, né? Isso. Muito aí bacana. Vai gerando algumas imagens. Muito legal. Só não é mesmo definido como o triminó que a gente está estudando, tá? Mas depois eu vejo para você e tiro essas dúvidas suas. Ok. Tá e bom, o outro só vou mostrar no coisa. Parabéns, Ana Célia. Gente, vocês são maravilhosos. De vez em quando eu mando aí umas mensagens no privado, porque assim, a gente tem que pensar de explorar a nossa competência. Eu não tenho tempo para fazer. Me desculpa. E eu vivencio isso na pele, né? A gente agora está com a pandemia. Mas antes não tinha pandemia e a gente tem sempre que procurar uma maneira de organizar o nosso dia. Então, assim, procurar explorar isso daí para aprender, não é para fazer do material um acúmulo de poeira depois. Não. Tá? A intenção aqui é realmente manusear e explorar para a gente fazer diferença dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Mais alguém, gente? Bom, então como é que a gente encerra hoje? A gente encerra com a ideia de que vocês podem explorar os poliminóis por meio de conteúdos diversificados, sejam eles simetria, polígono, área, perímetro, enfim. Aí é por conta de vocês. Haja vista o Tangram, que eu sugeri que cada grupo fizesse uma metodologia diferenciada e eu tive de tudo naquela sala de aula. De tudo. Eu vi de tudo naquela aula de Tangram com vocês.
Nunca mais eu vou me esquecer. Nunca mais. Assim, foi um trabalho que rendeu muito, e eu digo que foi além, porque além de você, porque foi muito para, assim, mais do que o planejado. Vocês superaram as minhas expectativas e ainda conseguiram tornar o ambiente da sala de aula mais agradável, porque a gente deu foi gargalhada naquela aula, hein? Então, assim, eu vou fazer o resumo conforme eu havia prometido para vocês. Deixa eu ver o calendário aqui rapidinho. Peraí. Hoje é dia 22, não é isso? 23. 23, isso, 23. Hoje é 23 de junho. Vou deixar vocês... Vou fazer o resumo, vou abrir... Ó, primeira coisa, o fórum vai ser aberto para vocês irem postando aleatoriamente as primeiras experiências com poliminóis. Fez na malha? Posta. Montou uma figura? Posta também. Quer escrever lá como é que foi? Pode postar no fórum e vai deixando lá. Mas o trabalho que eu vou passar para vocês vai ser um trabalho relacionado a um planejamento de uma aula na qual vocês irão explorar os poliminóis. E aí, foi o que eu falei para a Célia. Como a gente está com um tempo flexível e a nossa disciplina ela tem também a exigência de uma carga horária prática, e vocês já vêm fazendo isso comigo desde que a gente iniciou, porque eu não fiquei só com teoria, a gente já vem produzindo desde sempre. Então, a gente está tranquilo nisso também. Aí eu vou colocar um resumo desse plano de aula para vocês, acho que semana que vem, porque dá tempo, eu vou deixar vocês com 3 semanas para produzirem, e para me enviarem o plano de aula. Só que o plano de aula eu vou pedir... aí eu não sei o que vocês acham. Eu não sei se vocês vão organizar esse plano de aula no papel para me enviar. Eu não sei se, de repente, vai ter aluno optando por gravar um vídeo e explicar como é que esse planejamento pode ser feito. Eu acho que eu vou deixar livre para vocês. Eu vou colocar isso direitinho no papel. Se vocês optarem por explicarem bem amarradinho o planejamento escrito, tudo bem. Se de repente quiserem gravar um vídeo já segurando o material e mostrar como é que pode ser feito esse trabalho, tudo bem também. Porque tem gente que tem muito mais habilidade para se expressar por meio de um vídeo do que ficar ali escrevendo, colocando item por item, né? Então, assim, eu vou deixar o trabalho bem flexível, como sempre foi, para que vocês já possam ir pensando. Eu devo aceitar o trabalho até a 3ª semana de julho, mais ou menos. Bem tranquilo. Até o final de julho, eu acho que dá para aceitar. Então, não tem por que correr, se desesperar, vai dar tudo certo. Alguma pergunta? Adriana? Oi, meu amor. Aí, como que vai funcionar esse trabalho? Por exemplo, se fizer por escrito, você vai querer, como você falou, que pode ser em dupla ou trio, você vai querer que envie por e-mail, que coloque no AVA? Como é que você vai exigir isso? Não. No AVA, eu só vou deixar para P2 mesmo. Lá no trabalho. Esse trabalho eu vou pedir para vocês me enviarem por e-mail. Se for um vídeo, sei lá, né? Vai que o grupo... Olha só, uma ideia, gente, uma ideia. Vamos supor que a Paloma, o João e a Nazaré decidiram fazer o trabalho juntos. Ah, mas a gente quer gravar um vídeo de como que a nossa aula vai ser montada. Simples. Hoje existem vários aplicativos. Vai que a Paloma inicia o vídeo falando que estuda na universidade, que está fazendo um trabalho de metodologia de matemática com o tema poliminóis. Então, para começar, a introdução da aula seria dessa forma. Aí a Nazaré vai emendar. Mas essa aula ela é indicada para alunos que estão no 1º ano do ensino fundamental. Por quê?
De repente, vocês fazem uma junção no aplicativo e fica um vídeo só. Então, assim, a gente tem muitos recursos. Não, Adriana, não quero fazer em grupo, quero fazer individual. Tudo bem também. Se for vídeo, eu vou aceitar para o WhatsApp, tá? Se for escrito, eu quero que vocês me enviem por e-mail. Mas eu vou colocar... Vamos fazer o seguinte, então, para não confundir ninguém. Quando eu abrir o fórum, lá na introdução do fórum, eu já vou explicar o trabalho. Aí eu deixo tudo registrado lá no fórum e vocês começam a se organizar. Porque também, gente, assim, não vai deixar para se organizar no mês de julho, né? Já começa a pensar agora. Qual é o máximo de pessoas, caso desejem fazer em grupo? Ai, gente, eu acho que no máximo 5, né? Porque, assim, cada um tá na sua casa. Passou de 5 no grupo, aí já vai complicar. Porque aí, se for um vídeo, por exemplo, como é que vocês vão demandar tudo isso? Então, se fizerem em grupo, no máximo 5 componentes. 5 componentes. E o que vai ser o trabalho? Um plano de aula a partir da exploração dos poliminóis. Adriana, você vai escolher se é triminócio? Eu não vou escolher nada. Vocês que vão fazer uso da criatividade de vocês e explicar para mim ali qual vai ser o ano de escolaridade que vai ser trabalhado, tá? Tudo muito bem explicadinho, mas eu vou colocar isso no fórum. Eu vou deixar para abrir esse fórum próximo da nossa outra aula, porque eu já inicio a aula e vocês já vão trazer as dúvidas do fórum para mim. Fala, Célia. Necessariamente tem que escolher uma forma, não pode trabalhar com mais de uma? Pode, só que você vai ter que explicar isso, entendeu? Por exemplo, você montou lá, você vai explicar que no trabalho foram utilizados alguns tipos de poliminóis. Foi dominó, aí, né? Isso aí. Ah, mas de repente vai ter um grupo que não quer gravar o vídeo explicando a aula. Ele vai gravar o vídeo dando a aula. Como se nós que estivéssemos assistindo fôssemos as crianças. Melhor ainda. Não aguento mais gravar vídeo dando aula, não. Melhor ainda. Aí, se eu sou do primeiro ano do ensino fundamental e eu vou assistir a professora Graça dando aula, eu tenho que entender o que é um dominó, o que é um triminó, né, gente? Então, assim, vocês estarão livres para montar a aula de vocês. Adriana, eu não vou montar aula para um dia, eu vou montar aula para 2 dias, porque senão não vou dar conta. Tudo bem também. Eu vou deixar vocês livres, até porque vocês terão que usar recursos e terem contato entre vocês, isso dá muito trabalho, isso demanda muita concentração também, tá bom? Mas independente disso, assim, no caso pode ser também, então, um plano semanal. Pode, se vocês quiserem montar um plano semanal, uma sequência didática, e dentro dela explorar os poliminóis, tranquilo. Vamos supor que nesse planejamento seja para um aluno de 3º ano. E você vai dizer assim para mim, professora, o aluno já sabe o que é dominó, ele já sabe o que é triminó. Aí você vai ter que explicar lá numa observação ou no vídeo, do tipo, entende-se que os alunos... E o aluno já conhece isso aí, tá? Mas aí também você pode partir de um plano de aula semanal, tipo assim, primeira aula foi apresentado os poliminós, né? Pode sim. Claro que pode. E se quiser dar uma voltinha lá na BNCC, dar uma sondada lá na BNCC, se quiser, eu não estou fazendo disso uma obrigação, ok? Se quiserem dar uma olhadinha na BNCC e verificarem lá algumas habilidades dentro de matemática que vocês irão explorar
né, para inserir no planejamento, pode também. Principalmente se ele for escrito, né? Se ele for gravado, não tem porquê, mas se ele for escrito, quem está lendo tem que entender, não é isso? Entender, claro, os objetivos e Exatamente. Se eu sou aluna e estou assistindo a aula de Soninha com Conceição e com a Débora, eu vou entender. Ela tá ali, elas estão explicando para mim. Então, eu sou uma aluna do 2º ano. Eu estou interagindo com aquela aula. Agora, se eu só recebo um papel em minhas mãos, eu tenho que entender como que se desenvolveu essa aula. Tá bom, meus amores? Eu vou deixar, então, para colocar esse fórum perto da semana que vem. Que aí já vai estar tudo ali e vocês ganham aí quase um mês para produzir o trabalho. Com muita calma, tranquilidade. Mais alguma dúvida? Mais um mês eu vou levar. O quê? Não, tô assim, um mês seu trabalho, esse aqui eu vou levar os 3 meses. Alguma pergunta, gente? Vocês estão quietinhos hoje, né? Também estou achando. Vocês não estão entendendo nada, não, gente? Não, a gente está entendendo. É tensão, porque já está chegando a P2. Entendemos. Ai, meu Deus do céu. Gente, já tem um monte de trabalho. Verdade, mais os trabalhos. Mas vejam pelo lado positivo. Mais os trabalhos externos. Eu imagino, gente. Eu super entendo vocês. Vou voltar a trabalhar quinta-feira. Ai, gente, eu super compreendo vocês. Vocês não têm ideia como que eu me empatizo com essas situações que vocês vivenciam. Bom, vou fazer a foto aqui que não pode faltar, lógico. Vou fazer 2. Estou guardando as fotos para fazer uma postagem com calma depois. No momento certo, no momento oportuno. Cadê vocês aqui? Pois é. Eu vou tirar o foco aqui da professora. Peraí. Tô operando. Tá o cabelo. Tá muito esquisito hoje. Alguém saiu da aula? Tô aqui. Eu acho que saíram, porque tinha 49, agora tem 47. Isabela tinha colocado que tinha que sair. Isabela, né? Isso. Tá bom. Não tem problema não, Edneia. Vou lá, vou fazer a primeira, hein? Peraí, mexi em tudo agora. Mas a propósito, Cristiane já está preparada para gravar o vídeo? Dessa vez tem que estar, né? Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e ó, primeira. Agora eu vou fazer outra. Peraí, deixa eu ver esse povo da outra tela aqui. Jaqueline vai caprichar no vídeo com Verônica. Soninha, gosto dessa pose, hein? Vamos lá. Priscila, tá tudo bem, Priscila? Cassiane tá quietinha também. Esse povo não dá mole hoje não, hein, gente? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai, foi. Pronto. Tatiana tá quietinha também. Hoje vocês tiraram um dia para fazer greve com a professora. Meus amores. A Priscila tá cansada do tanto que eu explorei ela hoje. Peraí, gente. Calma aí. Tem para todo mundo. Vamos devagar. Como é que é o negócio? Priscila tá cansada de tanto que eu explorei ela hoje. Tá certo. Eu tenho uma dúvida do trabalho. Paloma. Eu tenho uma dúvida do trabalho. No caso, a gente vai fazer um planejamento como se estivesse apresentando o que é o poliminó para as crianças. Ou, no caso, vai ser como se fosse igual da outra vez. Que, escolhemos apresentar através de números. Seria apresentar o poliminó mesmo, né? O que seria... Vocês são livres, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, Paloma, pode ser, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um planejamento para 2 dias de aula. Em um dia, você apresenta o que é e procura uma metodologia para trabalhar o poliminó. Na aula seguinte, você já pode explorar esse material. Ou não.
ou você vai optar por apenas apresentar os poliminóis e desenvolver o trabalho para um único dia. Eu não estou colocando nenhuma obrigatoriedade e nenhum padrão, entendeu? A única coisa que eu estou pedindo é para que fique muito claro para que ano que vai ser essa aula, né? E se vocês puderem olhar lá na BNCC uma habilidade que tenha relação com o que vocês vão desenvolver, tá bom? Não tem assim... O ano também é nossa escolha, né? Oi, meu amor. O ano também é escolha nossa. Também, desde que seja até o 5º ano, né? Pode sair lá da educação infantil até o 5º ano. Ô, Adriana. Oi, meu anjo. Então, no caso, o poliminó é um recurso para minha aula, pode ser, né? Isso aí. Obrigada. Porque, de repente, Soninha, foi o que eu falei para a Célia, de repente você não vai iniciar a aula falando de poliminó. Você vai iniciar a aula contando uma história e assim, de repente, você vai decidir explorar os poliminóis com aquelas silhuetas, entendeu? E vai embora com isso, vai criando, tá bom? Mais alguma pergunta, meus amores? Então, uma boa noite para vocês. Só a Isabela que saiu, com as imagens aqui eu já consigo fazer a chamada. Deus abençoe muito vocês. Tenham uma semana, uma continuidade de semana muito proveitosa, muito abençoada. Você também. Respirem fundo e vamos continuar a nossa caminhada, porque nós somos guerreiros, viu? A gente está aqui e a gente vai seguir enquanto nós formos essa rede de apoio, a gente só tem a ganhar com isso. Podem ter certeza. Contem comigo para o que precisarem, tá bom? E fiquem em casa, de preferência. Poxa! Olha só, para aquelas que estão saracoteando, né? Já estão dando uma voltinha na casa do vizinho. Olha que esse fim de semana eu fiquei muito revoltada de estar dentro de casa e ver todo mundo na praia. Deu uma vontade de ir para a praia e ver todo mundo na praia e eu em casa. Fiquei muito revoltada. Eu também, Conceição, fiquei muito revoltada com isso. Que raiva que me deu. Araçatiba cheio, o pessoal passeando. Conceição. Oi. Você precisa arrumar um horário para ir à praia em que a maioria não esteja. Vou contar uma situação para vocês que vocês vão rir, mas é só para encerrar a aula. Olha o que me aconteceu. Não foi de modo presencial, mas é só para a gente rir um pouquinho. Estou falando para a Conceição que ela tem que ir num horário em que ninguém esteja presente, né? Vocês lembram que na primeira semana de junho eu compartilhei com alguns de vocês aquela live que eu fiz? Lembram disso? Sim. Pois muito bem. Eu falei assim, eu nunca fiz uma live no Instagram, né? Eu vou fazer um teste antes. Eu vou... Gente, deixa eu encerrar a gravação aqui. Pera aí um pouquinho. Pera aí, vocês vão rir. Tá gravando, né, professora? Tô gravando tudo, não tem porquê, né? Senão quem vai entrar depois não vai entender.